primeiro pornô que você viu? Prazer. Uma força irresistível capaz de liberar os impulsos mais primitivos da mente humana. A busca pelo prazer pode levar as pessoas a fazerem coisas impensáveis, principalmente quando estão longe dos olhos julgadores da sociedade. Esse é o segredo do sucesso oculto da indústria da pornografia. Afinal, esse tipo de conteúdo recebe mais acessos do que qualquer outro. Como dizem os antigos, sexo vende. E hoje em dia vivemos em um momento único para esse tipo de conteúdo. Com o avanço da tecnologia e a expansão da internet, basta um celular para acessar aquele videozinho. Você sabe do que eu tô falando. Literalmente, uma máquina de prazer na palma da sua mão. Mas a exploração da sexualidade é um fenômeno muito mais antigo e acontece desde muito antes da era dos cliques e downloads. Pinturas eróticas, esculturas feitas em pedras e até histórias mais picantes escritas com tinta e pergaminho existem há séculos. Porém, é um fato que esse tipo de conteúdo nunca foi tão abundante e acessível. Provavelmente um adolescente de hoje tem mais acesso à pornografia em uma semana do que o seu avô teve ao longo da vida inteira. E isso levanta uma questão. Todo esse acesso à pornografia pode causar problemas ou seria apenas uma forma de se divertir e sentir prazer? O meu nome é Sansão Seara e eu sou hipnotista e hipnoterapeuta, e desde que eu comecei a publicar o meu trabalho nas redes sociais, eu recebo mensagens de pessoas relatando problemas por causa do consumo excessivo de pornografia. Problemas que vão desde falta de foco e improdutividade até disfunções mais graves, como insônia, ansiedade e até impotência. Esse é um problema muito recorrente. E nesse documentário nós vamos entrar fundo nesse mundo e responder todas as perguntas, entender como a indústria pornográfica funciona e as consequências do consumo para a mente humana. Então prepare-se, pois entraremos em um mundo obscuro e solitário. Vamos ver o que está por trás das cortinas do comércio do prazer. Perdidos no prazer. A epidemia silenciosa da pornografia. Tá gravando já? Ô filha da p***, é melhor você apagar essa parte, hein? A internet é responsável pelo consumo desenfreado de pornografia atualmente? Vamos falar um pouquinho sobre isso. Com certeza ninguém vai discordar que a internet ela trouxe muitas facilidades para você consumir esse tipo de conteúdo mais picante. Isso é um fato. A gente não tá negando isso, mas será mesmo que a internet é a responsável por esse interesse? Se a gente voltar um pouquinho, as pessoas já estavam consumindo esse tipo de coisa mesmo antes do surgimento da internet. As pessoas iam na banca comprar uma revista para ver uma mulher sem roupa. Isso é o que acontecia. Nos anos 90, a TV aberta era uma terra sem lei, cara. O fato é, desde que o mundo é mundo, as pessoas gostam de ver as pessoas ficam fascinadas por esse tipo de coisa, elas vão buscar, isso dá audiência, isso vai atrair os olhares. Mas a internet, por outro lado, ela deu uma certa facilidade até para quem produz esse tipo de conteúdo. Porque antigamente não era tão simples você ficar na frente de uma câmera e muito menos ser visto por muitas pessoas. Hoje em dia, cara, você grava um negócio ali, bota num sitezinho com um X, pronto, tá disponível para o mundo todo e isso vai ser viralizado às vezes num país que você nem sabia que existia. E a internet trouxe esse tipo de facilidade e até incentivo. E me lembro-me que minha avó me mostrou a primeira vez uma mulher totalmente, né, da forma que veio ao mundo, toda reganhada. Foi vó que mostrou para mim. Vó, que Deus a tenha aí no céu, mas eu lembro dessa cena, né? E meu avô tinha uma canetinha que era um desenho de uma moça que estava de vestido, e na hora que eu virava a caneta de cabeça para baixo, a roupa dela começava a descer e ficava totalmente pelada. Todo mundo acompanha a pornografia em algum nível, né? Eu acho que todo mundo acompanha algo de pornografia, até porque tá muito fácil de encontrar. E eu comecei a consumir pornografia na infância. Eram outros tempos, eram diferentes.
De vez em quando alguém conseguia uma revista com um tio, de um pai, levava para a escola e a galera ia folheando, né? Aquelas revistas pornográficas. E ali foi meu primeiro contato com a pornografia, ainda na infância, 8, 9 anos. E teve um período que, sim, eu consumia muita pornografia. Eu comprava filmes, vídeos, eu era um fã. Hoje eu não consumo mais pornografia, mas ela chega até mim, eu recebo vídeos. Se for olhar o meu celular, vou achar algum vídeo pornográfico, porque sempre tem, a galera sempre tá mandando, compartilhando. Então eu acho que assim, mesmo que você não queira consumir, você consome. Quando eu penso que eu estou fora, eles me puxam de volta. A evolução da pornografia tem um impacto significativo nas expectativas das pessoas em relação ao sexo na vida real. Isso ocorre porque a pornografia frequentemente retrata uma versão mais estilizada e fantasiosa dessa atividade, onde os atores geralmente têm corpos ideais e um desempenho que beira o impossível. Essa é a mágica da edição. A pornografia muitas vezes enfatiza a performance extrema, muito extrema, destacando o sexo como uma atividade puramente física e voltada ao prazer. Isso pode criar expectativas um pouco fora da realidade, levando as pessoas a acreditarem que na vida real deve ser igualmente impressionante. E não, você não vai conseguir fazer igual. A minha mente, ela é tão deturpada, destruída pela pornografia que em momentos banais eu me imaginava em um momento totalmente sexualizado com as pessoas no meio da rua, no meio de amigos. Era algo que eu não conseguia não fazer. Essas expectativas podem criar uma pressão sobre os indivíduos e casais, levando a sentimentos de inadequação ou insatisfação. As pessoas podem sentir a necessidade de corresponder aos padrões que estão acostumados a ver nos filmes. E, de novo, você não vai conseguir fazer igual. E provavelmente isso vai afetar negativamente a autoestima e principalmente os relacionamentos. Eita! Não, pera. Se a perna dela tá aqui, como que a cabeça tá ali? Pera, eu não tô entendendo essa posição aqui. Eita, meu Deus, ainda bem que vocês não estão vendo isso. Mas olha só, isso daqui pode parecer engraçado, mas vamos conversar um pouquinho sobre isso. A gente é bombardeado com corpos perfeitos, com desempenhos perfeitos, e se você busca esse tipo de conteúdo, você está sujeito a esse tipo de distorção da realidade. E muitas vezes, muitas pessoas, homens, mulheres, eles vão se julgar e se comparar com esse tipo de coisa. E eles vão pensar, putz, eu não consigo fazer isso aqui que ele tá fazendo sem eu ter sequelas na minha coluna pro resto da minha vida. E aí ele pensa, nossa, então eu não tenho um bom desempenho, eu sou um merda, eu não consigo agradar ninguém, eu tô fora do padrão. Sendo que, na realidade, ele está se comparando com um desempenho que é impossível. É algo coreografado, maquiado, editado e feito para parecer um super-herói. E, na realidade, é simplesmente uma coisa fabricada, uma realidade montada. E a pessoa que assiste isso com frequência, ela vai ter uma tendência a acreditar que aquilo ali é real. E isso é muito perigoso. Alguns defensores da pornografia argumentam que ela permite a exploração de fantasias sexuais de forma segura e privada, auxiliando na compreensão das próprias preferências. Além disso, para muitos, a pornografia serve como um alívio do estresse, oferecendo uma maneira de relaxar após um dia cansativo, quem sabe? Existem pessoas que veem na pornografia, pasmem, uma forma de educação sexual, embora a representação dessa atividade nessa mídia seja um tanto controversa. Há também quem argumente que, quando usado de forma responsável, a pornografia pode melhorar a intimidade em relacionamentos, proporcionando ideias novas e emocionantes para a vida sexual. É um ponto de vista. E aqui entramos na pergunta principal: será que vale a pena? O consumo de pornografia, eu particularmente acho que moderado, não muito intenso, eu acho que ele pode melhorar o desempenho sexual. Acho que ele pode melhorar o desempenho sexual. Quando é uma brincadeira, quando é uma coisa diferente, se for para ser algo diferente, eu acho benéfico e eu acho que o casal precisa sim, os parceiros precisam sim desse estímulo.
A dificuldade aqui tá, por exemplo, assim, ó, vamos lá, ator pornô. O ator pornô tem lá um instrumento de 23 centímetros. A gente sabe que a maioria não tem tudo isso. E nós, homens, nós somos criados, né, para entender que a tua masculinidade está relacionada ao tamanho do pênis. Quanto maior o pênis, mais macho você é. Mas não é assim que funciona, né? Aí tu assiste um filme do Kid Bengala e você começa a se comparar. Você olha para lá, olha para cá, e daí você olha para tua esposa, vê ela olhando e você pensa, acho que ela queria um assim, mas provavelmente ela não Tem queria. pessoas que defendem ali e dizem que a pornografia é benéfica em alguns sentidos, mas eu acho isso muito complicado porque não tem como você metrificar, a gente não tem muitos parâmetros. E é um assunto que é muito, assim, invisibilizado, as pessoas não falam muito, elas têm vergonha de dizer. Cara, tem um amigo meu que é terapeuta, né, e ele me contou que ele tinha um paciente que ele estava tratando há um tempo. E ele não estava melhorando muito, assim, às vezes tinha uma melhora, depois recaía de novo, os problemas voltavam. E ele me falou que levou mais de um ano para esse paciente ter coragem de tocar no assunto pornografia. E quando ele fez isso, aí sim as coisas começaram a ficar mais claras e ele conseguiu ajudar essa pessoa. Na minha opinião, aqui eu vou falar a minha opinião, assim, total. Eu acho que a pornografia, ela faz mal. Ela vai fazer mais mal, se é que faz algum bem. Só que algumas pessoas não vão ser tão afetadas por esse mal e outras vão ter, enfim, consequências muito complicadas ali no dia a dia. Eu morava no interior, a gente não tinha acesso à internet, nem celular. Quando eu tinha uns 11 anos, eu fui brincar na casa do meu primo e a gente entrou escondido no quarto do irmão mais velho dele enquanto ele estava na escola. Se ele soubesse, com certeza ele ia ficar bravo. Então a gente começou a mexer nas coisas dele e a gente encontrou uma revista e a gente viu um monte de mulher sem roupa. Eu fiquei completamente surpreso. Mas a gente continuou olhando todas as páginas. Nos próximos meses, eu continuei indo para casa dele pra gente poder olhar a revista. Até que minha tia pegou a gente. Ela contou pra minha mãe que ela me botou de castigo e eu ainda tomei uns cascudos no meu primo por ter perdido a revista dele. E quando eu tinha 14 anos, o meu pai conseguiu um emprego melhor e a gente se mudou para a cidade. Foi quando eu ganhei o meu primeiro computador e acesso à internet. Um dia eu estava navegando à noite e eu escrevi na busca Revista de Mulher Pelada, para ver se eu achava algo parecido com o que eu tinha visto na revista na casa do meu primo do interior. E quando eu cliquei no primeiro resultado, meu Deus do céu, parecia que eu estava no paraíso. Era um monte de foto, vídeo e um monte de coisa que eu nem imaginava que existia. Eu tinha acabado de descobrir um mundo completamente novo. E com certeza eu ia explorar. Então eu fazia isso toda noite. Quando os meus pais iam dormir, eu levantava, ia pro computador, mas dessa vez eu estava pronto. Eu deixava uma página ali com alguma coisa relacionada à escola, eu tirava o som e ficava pronto para, se alguém aparecesse, eu ia fechar a página rapidamente e fingir que estava estudando. Eu era um ninja quando o assunto era assistir pornografia. A exposição constante à pornografia mais extrema pode dessensibilizar os espectadores, tornando-os menos sensíveis a estímulos sexuais normais e saudáveis. E isso, por sua vez, pode afetar negativamente as relações interpessoais e a intimidade emocional e sexual. Em termos de saúde mental, estudos sugerem uma associação entre consumo excessivo de pornografia e problemas como depressão, ansiedade e baixa autoestima. Portanto, a questão de consumir ou não esse tipo de conteúdo é complexa e pessoal, exigindo uma reflexão sobre valores individuais, discernimento crítico e equilíbrio. Cada pessoa deve avaliar cuidadosamente os prós e contras e considerar como o consumo desse conteúdo afeta a sua vida pessoal e as relações interpessoais. Mas é um fato que a evolução da pornografia desempenha um papel muito importante na formação das expectativas das pessoas em relação ao sexo na vida real. Mas essa jornada ainda não terminou. Vamos entrar ainda mais fundo e entender o lado obscuro da pornografia. Quando o assunto é pornografia e internet, normalmente pensamos naquele site. Não mente pra mim, você sabe qual é.
Mas será mesmo que o dito cujo é o único responsável pelo consumo desenfreado desse tipo de conteúdo? E se eu te dissesse que as redes sociais têm uma influência muito grande no incentivo ao consumo de conteúdo sexualizado? O TikTok, por exemplo, é muito criticado por priorizar esse tipo de material mais picante nas suas recomendações. Basta você interagir com esse tipo de conteúdo que logo você é bombardeado por corpos seminus rebolando sem parar na frente da sua tela, trazendo à tona o que muitos chamam de hipersexualização. Porque hoje a pornografia ela não tá mais só no filme pornográfico. Se você abrir o TikTok agora, eu te dou 10 swipes pra você achar uma mina de biquíni falando sobre economia na Ucrânia. Sim. Sei lá, alguma coisa absurda, ou uma trend, ou alguém pelada, ou extremamente sexualizada. A título de curiosidade, eu criei uma conta nova no TikTok e vamos analisar os conteúdos recomendados logo de cara. Gosta que pega bolado, PT, insecticida de quá. Hoje te como mamado, geminha, sussurrar. E ela vem, a coisa na rabada, E isso tudo gera um estímulo cada vez maior para a produção desse tipo de conteúdo. Se por um lado temos consumidores que fazem tudo por prazer momentâneo, do outro temos produtores de conteúdo que fazem tudo por atenção e likes. Mas se você acha que esse fenômeno surgiu na geração internet, você está muito enganado. Há poucas décadas atrás já era comum assistirmos na TV aberta jovens com pouca roupa ralando na boquinha da garrafa. E quem não lembra da saudosa banheira do Gugu? Bons tempos, quer dizer, deixa pra lá. E isso tudo confirma o que já sabíamos: sexo vende. Mas isso reflete uma questão. Será que as redes sociais são as principais culpadas ou essas recomendações refletem o próprio interesse das pessoas? Afinal, os algoritmos têm a intenção de manter as pessoas presas na rede social o maior tempo possível, mostrando coisas que ele entende que são interessantes para elas, baseadas no próprio comportamento do usuário. Talvez as redes sociais só estejam escalando um interesse que já existe nos usuários. Afinal, a pornografia explícita já existe na internet muito antes do surgimento das redes sociais, e esse tipo de site sempre foi recordista de acessos. Mas afinal, qual é o papel das redes sociais no consumo de pornografia? Nós vamos mergulhar fundo nesse tema controverso e responder essa pergunta. Como as redes sociais impactam o consumo de pornografia? Se tem uma coisa que eu duvido é que você entre no TikTok, role pra cima 10, 15, 20 vezes e não encontre algum tipo de putaria. Seja alguma menina dançando na praia de biquíni rebolando muito, ou uma menina com pouca roupa lavando a louça casualmente com um ângulo que favorece certas partes do corpo dela, não importa. Algum tipo de material sexualizado vai aparecer na tela do seu celular. E eu sei disso porque os algoritmos, eles favorecem mais esse tipo de conteúdo, mas não é tão simples quanto parece, porque você não pode simplesmente lavar as mãos e culpar o algoritmo, porque o trabalho dele não é encontrar espectadores para vídeos ou conteúdos, é encontrar conteúdos para os espectadores. E tem uma diferença importante nesses conceitos, porque isso significa que se o algoritmo está favorecendo esse tipo de conteúdo, é porque as pessoas estão interessadas nesse tipo de conteúdo. A verdade é que as pessoas sempre se interessaram por conteúdo picante. E isso não começou com a internet e muito menos com as redes sociais. Corpos à mostra sempre foi sinônimo de mais audiência. E a própria TV sabe disso há décadas antes do surgimento da internet. Mas é um fato que as redes sociais deram mais acessibilidade e, principalmente, um incentivo para as pessoas comuns começarem a se expor dessa forma. Afinal, isso atrai muita atenção. E na internet, atenção é ouro. Inclusive, isso pode gerar muito dinheiro, por exemplo, o fenômeno recente das lives NPC, que muitas vezes tinham um sex appeal claro para incentivar os espectadores a fazer mais e mais doações.
NPC é uma sigla conhecida no mundo dos games e significa personagem não jogável, um tipo de figurante dentro do game. Normalmente ficam fazendo movimentos repetitivos e repetindo ações pré-programadas. E os streamers ficam imitando esse tipo de personagem e interagindo de forma repetitiva com as doações dos espectadores, que por sua vez enviam cada vez mais doações como uma forma de ter controle sobre as ações do streamer favorito. E apesar de muitas pessoas tratarem esse tipo de live com um tom de vergonha alheia, o apelo sexual existe e com certeza os streamers sabem e se aproveitam disso para ganhar mais dinheiro. O consumo de pornografia explícita, né, sabe, tá ligado? O gráfico mesmo, aquele negócio que você vê, que vai e volta enfim, você entendeu. Essa não é a única forma de você gerar dopamina. Muitas vezes você fica vendo fotos e vídeos de pessoas que você acha atraente, dançando ou com pouca roupa, ou simplesmente em situações sugestivas que gerem ali algum duplo sentido, pode ser o suficiente. E as redes sociais entregam esse tipo de conteúdo de balde, e eles podem causar dependência, assim como a pornografia ou como qualquer outro tipo de droga. Conteúdos sexualizados geram muitas curtidas, geram muitos comentários. Então o pessoal acaba forçando mais para ter mais alcance, né? O pessoal que produz conteúdo força um pouco a erotização para ter mais alcance, porque as redes sociais entregam isso. Hoje a cultura do like, né? Cada vez mais a menina ela posta uma foto, ela recebe 10 likes. Ela posta a próxima foto, ela quer receber 30, 50, 100, 200. E se ela não receber esse like, ela fica na deprê, né? A gente sabe que a dopamina, ela vai estimular a pessoa a se sentir bem. Caramba, olha o tanto de curtida que eu tive. Se eu não tenho, então, peraí, deixa eu mostrar o decote agora, porque agora eu vou ter mais curtida do que a foto anterior que eu não tinha esse decote. E uma questão importante é: qual é o impacto de conteúdos sexualizados nas redes sociais nas gerações mais jovens? Sem dúvidas, os mais jovens são muito mais suscetíveis aos impactos dos conteúdos hipersexualizados, afinal, ainda não tiveram muitas experiências para ter uma base de como funciona na realidade. Bando de cabaço. A tendência de achar que o mundo é uma grande orgia regada de corpos lindos e desempenhos acrobáticos é muito maior do que uma pessoa que já teve uma vivência e experiências dentro da realidade. E além disso, a exposição excessiva a esse tipo de material pode gerar problemas psicológicos, como insatisfação com o próprio corpo. Uma universidade na Inglaterra conduziu um estudo com 247 mulheres com idades entre 19 e 32 anos. As participantes respondiam um questionário com perguntas sobre satisfação com o próprio corpo, o humor ao olhar a si mesma e a intenção de realizar procedimentos estéticos no futuro. Algumas assistiram clipes com imagens de fotos sensuais no Instagram, com comentários e interações, enquanto outras olhavam fotos mais normais. As mulheres mais jovens que foram expostas ao material mais uau relataram um aumento maior com a insatisfação do próprio corpo do que as mulheres expostas às fotos mais normais. E a conclusão foi clara: jovens expostas a esse tipo de conteúdo tendem a ser mais inseguras com o próprio corpo. De acordo com pesquisadores da Universidade Estadual de San Diego, a inatividade sexual aumentou entre os jovens norte-americanos. O adiamento da idade adulta e o crescimento da internet e da mídia digital podem explicar isso. E por que eu estou lendo essa matéria? Porque é um fato que os mais jovens são os maiores consumidores de redes sociais e internet de um modo geral. Então, por consequência, eles estão mais sujeitos a receberem, na verdade, serem bombardeados com esse tipo de conteúdo mais sexualizados, o que pode incentivar o consumo de pornografia e trazer na vida desses jovens todos os malefícios que isso acarreta, tanto de assistir conteúdos como dancinhas mais sensuais aí no TikTok, quanto assistir pornografia explícita aí no X da vida. Quando eu tinha 16 anos, eu fiz o meu perfil no Orkut e era uma febre na época. Eu ia navegando na rede social, adicionando meus amigos, mandando mensagens, era muito legal. E no Orkut tinha umas coisas chamadas comunidades. Era parecido com os grupos que a gente tem hoje em dia. E eu entrava em várias comunidades, mas algumas eram mais interessantes do que outras.
Eu lembro que tinha uma que se chamava Meninas Postam Fotos e Meninos Dão Nota. E as fotos que elas postavam eram muito lindas. As meninas postavam muitas fotos todos os dias, fotos sensuais mesmo. Não era nada nem perto do que eu costumava ver nos sites secretos ali que eu acessava. Mas tinha uma diferença. As meninas estavam realmente ali. Eu sabia quem era, podia olhar o perfil, adicionar como amiga e até mandar mensagem. Eu todo dia acessava a comunidade e ficava olhando as fotos, que eram cada vez mais apelativas. Claramente elas gostavam da atenção e algumas elas postavam fotos até mais explícitas, mas aí elas postavam em um site separado e compartilhavam o link dentro da comunidade, senão o Orkut ia banir. Sempre que eu via, eu ficava excitado, corria para um site e assistia pornografia, e isso acontecia às vezes 3 vezes por dia, era um loop sem fim. A pergunta sobre as redes sociais serem ou não responsáveis pelo aumento do consumo de pornografia continua no ar. Mas essa não é a questão mais importante, afinal, somos simples mortais e temos muito pouco controle nas decisões dessas gigantes da tecnologia. Mas, por outro lado, temos total controle sobre o que escolhemos consumir. Precisamos assumir a responsabilidade sobre as nossas escolhas e entender as consequências daquilo que fazemos. Mas fica comigo, pois vamos continuar navegando nesse oceano turbulento da pornografia. O marketing é a alma do negócio, e dentro da produção de conteúdo mais picante não seria diferente. Em tempos de internet, o sex appeal está presente em quase tudo, desde a capa de um vídeo no YouTube até uma dancinha supostamente inofensiva no TikTok. Em uma geração onde a atenção do público se torna um verdadeiro ouro moderno, usar um corpo bonito como isca tem se tornado uma maneira eficiente de criar uma audiência fiel e muitas vezes obcecada. Mas não é só de likes e engajamento que vive a ousadia online. Todo esse cenário traz muitas oportunidades de monetização. Com uma breve pesquisa, é possível encontrar uma enxurrada de notícias dizendo que alguém que você nunca ouviu falar está ganhando mais de 50 mil por mês no OnlyFans. Ou um monte de influenciadoras que postam um conteúdo mais caliente no Instagram, mas fingem que é casual. E no privado, elas te oferecem um pacote de fotos mais ousadas. Manipular as pessoas através do libido deve ser o truque mais antigo que existe. A internet só trouxe um pouco mais de luz. Mas existem casos um pouco mais complicados. Se você entrar agora em um site com X no nome, você vai ser impactado por um monte de anúncios que prometem te transformar em uma verdadeira máquina de prazer. Ou quem sabe, aumentar alguns centímetros de partes específicas do seu corpo. Não que eu saiba, eu nunca acessei esse tipo de site, foi um amigo do primo do meu vizinho que me contou. O que em termos de marketing é uma jogada bem pensada, quando analisamos que a própria pornografia causa esse tipo de insegurança ou dificuldade. E o problema é que, por via de regra, essas promessas são falsas, eles não vão entregar o que estão prometendo. Exatamente, eles não vão aumentar o tamanho do seu. Eles fisgam a pessoa através dos instintos mais primitivos e conseguem faturar milhões, vendendo promessas irreais, onde qualquer um ficaria constrangido demais para procurar os seus direitos. Então prepare-se para mergulhar fundo na sedução do marketing da indústria mais famosa e anônima de todas. Você vai entender o que está por trás lá ele dos bastidores do prazer. Por que pessoas que apelam para conteúdo mais sexualizado têm mais audiência? Sexo vende, e muitas vezes o uso do sex appeal, o apelo sexual, ele serve como uma forma de chamar a atenção das pessoas, principalmente na internet, onde a atenção é um bem muito escasso. As pessoas estão com cada vez menos atenção, a capacidade de se concentrar e se focar está cada vez menor. Então, o nível de sex appeal vai aumentando para capturar a atenção dessas pessoas. E isso mexe com instintos primitivos, como a fome. Você sente fome quando você vê a foto de um hambúrguer muito saboroso.
Da mesma forma que você vê a foto de uma pessoa muito atraente. As redes sociais mostram que a mulher de verdade ela tem que ser altamente gostosa, ela tem que ser vulgar e ela precisa estar dentro daqueles padrões, né? E o que é que acaba tendo de consequência? Um monte de gado, um monte de homens que vai estar curtindo a foto dela, vai estar validando o ego dessas mulheres. E o que é que acaba acontecendo? Então, as meninas, para se enquadrar nesse padrão, ela vai querer fazer do mesmo. E se ela for minimamente bonita, ela vai começar a apelar. Logicamente que uma menina que ela acaba mostrando a bunda e outra de mesma beleza, igual, equivalente, ela faz conteúdos que ela não vai ser tão exposta assim em relação ao corpo dela, ela não vai ter a mesma quantidade de like. As pessoas reagem ao conteúdo sexualizado. Então, a mídia vai mostrar. Hoje são as redes sociais. Mas, por exemplo, lá na década de 90, tinha a banheira do Gugu, onde frequentemente aparecia um peito, um bico do peito, né? As meninas usavam biquínis pequenininhos, o cara segurando por trás, dando a entender que estava assim, ó, aquilo simulava um ato sexual. Aí, então as famílias assistiam, né? Eu lembro que as famílias assistiam e diziam, isso é uma pouca vergonha, mas estava a família toda assistindo. Garotas, garotas, garotas e muito conteúdo. É o lema de uma das marcas que revolucionou a visão que as pessoas tinham sobre o conteúdo adulto. Isso mesmo, estamos falando da queridinha da quinta série, a revista Playboy. Hugh Hefner fundou a aclamada revista em 1953. Nesse período já existiam as chamadas revista de mulher pelada, porém eram muito marginalizadas e mal vistas socialmente. Com certeza você não iria querer ser pego com uma dessas no banheiro do trabalho. Isso seria muito constrangedor. Mas a Playboy estava prestes a quebrar esse padrão e furar a bolha de pervertidos e cair nas graças do público, criando um novo conceito, o nu artístico. And most of the men's magazines after the war were outdoor adventure magazines. And I wanted to create a magazine that was more sophisticated and concerned with not the great outdoors, but the great indoors. E com uma primeira edição que contava com ninguém menos do que Marilyn Monroe, a queridinha da América, foi a receita para o sucesso, vendendo mais de 50 mil cópias. Não demorou muito para as marcas se interessarem em comprar espaços publicitários nas páginas da Playboy, tornando essa revista um negócio muito lucrativo. Por muito tempo, estar na capa da Playboy foi exemplo de sucesso na carreira de muitas mulheres e desejo na coleção de muitos homens. É impossível falar de sex appeal no marketing sem citar a revista Playboy, que teve os seus melhores anos, muito antes do surgimento das redes sociais. Cara, eu me lembro bem dos anos 90, e naquela época, o sex appeal na TV aberta, no horário do almoço, era gigantesco. Tinha muita coisa, um monte de corpo seminu, a galera dançando e se esfregando e fazendo algumas coisas nesse sentido, sem contar a Playboy, né, que era o suprassumo, né, era a nata do auge da carreira de uma mulher. E muitas pessoas queriam saber quem era a capa da Playboy. Ah, fulana virou capa da Playboy. Todo mundo ia lá correndo para assistir o programa que ia falar sobre isso. A galera... Assim, todo tipo de piada que envolvia conteúdo adulto tinha Playboy no meio. Eu me lembro que quando eu estudava lá com os coleguinhas, a gente comprava as revistinhas, né? A gente chegava nas bancas de revista, pedia para os mototaxistas ir lá comprar as revistas pra gente, porque a gente não tinha idade para comprar. Então, você não podia alugar na locadora, porque você era de menor, você não tinha redes sociais para consumir. Então, a estratégia que a gente tinha era pedir para um adulto comprar a revistinha pra gente. Aí a gente assistia, né, consumia o conteúdo daquela revistinha e depois a gente ficava reciclando, cada um emprestando as revistinhas e aí vai, né? Coisa de moleque velho. Mas desde muito novo que eu consumo sim. Eu acho que uns 12 anos começou tudo. Não é à toa que muitas pessoas estão ganhando valores astronômicos em seus perfis em sites como o OnlyFans. Uma mistura de marketing digital com, você sabe, uma forma muito eficiente de fazer com que as pessoas abram suas carteiras. Esse tipo de conteúdo segue os 3 pilares básicos do marketing digital: atrair, engajar e converter. Muitos postam conteúdo mais sensual para atrair as pessoas.
E logo em seguida, elas engajam com algum tipo de interação, seja em conteúdos exclusivos, como lives, e aí é só converter com uma oferta irresistível, seja de uma assinatura ou a venda direta de conteúdos explícitos. Mas também é possível encontrar coisas mais inusitadas, como uma streamer gamer que faturou alto vendendo em sua loja online potinhos com a água do próprio banho. Mas claro que, apesar de ser uma streamer gamer, as suas lives contavam com uma certa estética mais sensual, se é que você me entende. Mas esse não é o ponto principal. Essa indústria esconde um lado muito mais obscuro nas suas formas de monetização. Como nós falamos no início, em sites de conteúdo adulto, não é raro vermos anúncios de produtos que são, no mínimo, controversos. E essas promessas impossíveis de aumento de... você sabe. Ou remédios que prometem te transformar em um super-herói na cama são muito mais prejudiciais do que uma conversa privada com a advogada madura. E quando esses produtos não funcionam, os efeitos psicológicos podem ser devastadores, fazendo com que a insegurança e a baixa autoestima que fez a pessoa buscar esse tipo de produto aumente ainda mais em um loop eterno, como uma bola de neve que desce uma montanha gelada. É o Brasil no jogo da galera. Cara, nesse site de pornografia tem muito anúncios falsos, né? De promessas absurdas de que aumenta o tamanho do seu garotão lá, né? E na verdade não aumenta, né? Aí falando como biólogo, né? Os músculos que a gente consegue estimular e crescer são os músculos estriados esqueléticos. Ou seja, são músculos ligados a ossos. Então, a musculatura do garotão lá não é ligado a osso, então ele não tem como crescer. A não ser que você faça um procedimento cirúrgico. Mas fora isso, não tem nada que você veja nessas propagandas que vai te ajudar a ter um garoto bem maior, não, tá certo? E, cara, muita gente tá sendo impactado por essas coisas, porque o interesse nisso é muito, muito maior do que o que a gente pensa, do que o que a gente consegue ver. E, cara, o maluco que comprou ali a pílulazinha mágica do aumento de não sei o que, ele comprou, ele consumiu, não funcionou, esse cara não vai ter coragem de reclamar com ninguém, ele não vai compartilhar isso com ninguém. Nessa altura, os sites pornô já fazia parte da minha rotina, era algo natural, eu acessava todos os dias, mas uma vez eu lembro que eu vi um banner do lado de um vídeo com uma promessa que me chamou a atenção. Eu cliquei antes de assistir o vídeo, porque depois que eu assistisse eu não ia fazer mais nada. Era uma pílula que dizia que ia me fazer uma máquina. E com ela eu ia ter um desempenho monstruoso e eu ia fazer qualquer mulher ficar caidinha por mim. E eu fiquei obcecado e eu precisava daquilo, o que era no mínimo irônico, porque eu não pegava ninguém fora da minha imaginação. E o problema é que eu não tinha dinheiro para comprar. E era bem caro, eram uns R$250, eu acho. E eu fiquei assim uns 4 meses juntando todo o dinheiro que eu ganhava do meu pai, da minha mãe, da minha tia, até eu ter os R$250. E aí eu tive que ir numa lan house para imprimir o boleto e pagar na casa lotérica. E sabe o que aconteceu? O produto nunca chegou. Eu mandei mensagem no Fale Conosco do site e nunca ninguém me respondeu. Cara, eu me senti um idiota. Como vimos, a indústria pornográfica tem um incentivo financeiro muito grande para continuar disponibilizando e incentivando a produção desses materiais, muitas vezes de formas controversas e moralmente questionáveis, o que faz com que muitos jovens vejam nesse mercado uma chance de ganhar dinheiro fácil. E em contrapartida, muitas pessoas inseguras veem nesses conteúdos uma forma de se satisfazer. Então vamos continuar a nossa jornada e entender o que esse tipo de conteúdo pode causar na sua vida. Vício. Frequentemente, essa palavra é associada a drogas como crack, heroína ou bebida e cigarros, mas quase nunca associamos isso à pornografia. Mas será mesmo que o hábito de dar uma relaxada com aquele vídeo mais picante pode mesmo causar um vício da mesma forma que drogas sintéticas fazem?
A resposta para essa pergunta é muito simples. Sim. Vício em pornografia é um vício como outro qualquer. Qual é a caracterização? É o tempo que a pessoa dedica àquilo, é a impossibilidade de ter prazer com qualquer outra coisa que não seja aquilo. A diferença é que normalmente esse consumo é mais privado e as pessoas muitas vezes não estão sujeitas ao julgamento. Afinal, você provavelmente ficaria muito constrangido se as pessoas vissem o que você anda assistindo sozinho, né? Antigamente, as pessoas precisavam ir até uma locadora de vídeos vestindo um sobretudo, chapéu e óculos escuros, torcendo para não encontrar nenhum conhecido. Mas hoje em dia, basta acessar um site que você tem acesso a todo tipo de coisa. É sério, tem muitos tipos de coisa. Nunca pesquise One Cup, Two Girls. Quando assistimos pornografia, o nosso cérebro libera serotonina e dopamina, que são hormônios que causam uma sensação de prazer. E isso faz parte do sistema límbico, que tem a função de nos recompensar, secretando esses hormônios quando fazemos algo bom, como a perpetuação da espécie, entendeu? A pornografia é um atalho sintético para acessar esses hormônios. E sabe o que mais libera esses hormônios de forma sintética? A cocaína. Exatamente, a pornografia pode ter efeitos muito parecidos com o da cocaína e causar dependência da mesma forma. Quem diria que ao navegar nesse oceano de pixels e sons em busca de um momento de prazer, poderia causar problemas tão complicados? Como o canto sedutor de uma sereia que atrai os pescadores para o fundo do mar, a pornografia pode estar te levando para uma prisão muito difícil de escapar. A pornografia pode causar vício como uma droga sintética? A resposta é sim, a pornografia pode viciar. Por isso, eu particularmente, eu parei de consumir pornografia em 100%. Porque eu quero viver uma vida livre de vícios. Eu não gosto de vício. Então, eu parei de consumir pornografia. Mas eu preciso te explicar uma coisa. E uma diferença entre a pornografia e algum outro tipo de vício é que o consumo de pornografia, ele normalmente é 100% privado. A pessoa não vê você consumindo pornografia ou as pessoas que consomem. Então, elas não precisam, pelo menos naquele momento, lidar com o julgamento das outras pessoas. E isso deixa elas mais confortáveis para procurar mais pornografia. Você se atrasa para o trabalho para se masturbar, para consumir pornografia? Você se atrasa para as suas atividades? Você falta em alguma atividade? Você deixa de fazer alguma coisa para consumir pornografia? Ah, não, mas eu consumo muito. Ok, então não é vício. Não é disfuncional. Mas é claro, aí quando isso passa a ser disfuncional, quando eu deixo de querer fazer sexo, eu me sinto inseguro, eu não consigo mais ter uma ereção satisfatória para fazer sexo, mas eu consigo ter uma ereção me masturbando, aqui a gente tem um problema. Aqui a gente já tem um vício. Por muito tempo, o termo dependência foi evitado para descrever compulsões que envolvem a sexualidade, pois seriam consideradas naturais. Em 1971, um artigo foi publicado na revista Nature, descrevendo como os feromônios eram usados para impedir o acasalamento das mariposas. Os cientistas produziram em massa esse feromônio e jogaram no ambiente que as mariposas habitavam. Esse cheiro forte superou a capacidade das fêmeas de atrair os machos, e os machos confusos não conseguiram encontrar as fêmeas para acasalar. Um artigo de acompanhamento descreveu como o controle populacional das mariposas era alcançado, impedindo que as mariposas ciganas encontrassem parceiros. Tá bom, legal essa história, mas o que a pornografia tem a ver com isso? Simples, minha jovem mariposa. A pornografia é um feromônio visual que está sendo disseminado em todos os ambientes pela internet e movimentando 100 bilhões de dólares por ano. Pô, comer a pizza sem refrigerante não tem condição. É uma necessidade, né? Beber alguma coisa aqui pra descer na garganta, né? Muitas pessoas que consomem pornografia, elas se escondem atrás do escudo de isso é uma necessidade básica, uma necessidade humana. Mas na realidade, a pornografia não é uma necessidade. A masturbação não é uma necessidade.
Isso é uma forma, é um atalho de você satisfazer um impulso primitivo, o impulso de reprodução. E eu entendo, nem sempre quando a gente faz sexo, conscientemente a gente tem a intenção de se reproduzir. Mas é para isso que o sexo existe. A gente que dá jeito de burlar isso daí. E na realidade, naturalmente, você não foi feito para fazer sexo com a sua mão. Você foi feito para perpetuar a espécie, se reproduzir. Sansão, eu acredito muito que a questão do vício, ela tá relacionada ao tipo de pessoa que está consumindo. Porque se a pessoa ela tem gestão emocional e ela consegue ver aquilo ali apenas como algo de entretenimento, mas ela sabe no momento de dosar, né? Porque eu acho assim que a diferença do remédio e do veneno, ela tá na dose. O remédio, numa dosagem alta, ela mata, e o veneno, numa dosagem muito mínima, ela não faz nem efeito. Então, se você consome de forma moderada, para quem é bem resolvido, para quem tem essa gestão emocional, eu acho que não vai ser essa problemática, né? Para compreender como o vício em pornografia se desenvolve e por que ele acontece, é preciso entender o que é o sistema límbico, apelidado de sistema de recompensas. Imagine a seguinte situação: depois de comer sua comida favorita e passar uma tarde agradável com uma pessoa querida, ou mesmo ter um orgasmo, ativam partes do seu cérebro que são responsáveis pela sensação de prazer, com a intenção de estimular a repetição dessas ações. E por isso, esse conjunto de partes do cérebro é conhecido como sistema de recompensas. Provavelmente você já entendeu aonde isso vai dar. Quando você acessa os videozinhos legais que te ajudam a relaxar, o seu sistema límbico secreta um neurotransmissor conhecido como dopamina, o que causa a sensação que você está buscando, prazer. O que funciona como um estímulo para que você repita a ação que te levou a isso. E qual foi essa ação? Exatamente. E é assim que o hábito e posteriormente o vício é formado. Mas tudo isso começou a ficar mais claro em 1950, quando os psicólogos Peter Milner e James Hodge realizaram um experimento muito interessante, o famoso rato e o botão de dopamina. Eles colocaram pequenos eletrodos nos cérebros dos ratos, ligados ao sistema límbico, que descarregavam pequenos impulsos elétricos ativando a produção de dopamina. Esses eletrodos eram ativados quando os ratos pressionavam um tipo de alavanca. As observações mostravam que os ratinhos continuavam a puxar a alavanca repetidamente e ignoravam outros estímulos como comida e água e até mesmo uma ratinha linda, pronta para reproduzir. E eles repetiam a ação de acionar o dispositivo mais de 2.000 vezes por hora. E esse experimento nos ajuda a entender que formas de estimulação de dopamina sintéticas podem sobrepor até mesmo as necessidades básicas. Um dos princípios da sobrevivência é poupar energia. É assim que a sua mente funciona. Ela vai fazer de tudo para poupar energia. Ou seja, vamos analisar aqui do ponto de vista do seu cérebro. Se você tem um orgasmo, ou seja, você acabou de perpetuar a espécie na cabeça do seu cérebro lá, que é meio doido. Não importa se foi sozinho, se foi vendo pornografia, você teve ali um orgasmo, então você tá passando aí os seus genes para frente. E você não precisou se arriscar, você não precisou se esforçar muito para fazer isso, ele vai entender o quê? Não, esse aqui é um caminho mais seguro para você conseguir aí, né, enfim, passar aí os descendentes, né, aumentar aí a espécie, sem que ele precise se arriscar, sem que ele precise gastar muita energia. Açúcar é uma grande fonte de energia, inclusive. A gente precisa de energia. Nessa época, eu estava com uns 21 anos, eu trabalhava durante o dia e estudava à noite. E eu também estava num relacionamento sério com a minha namorada na época. Mas o hábito de assistir pornografia todo dia, ele estava mais presente do que nunca. Muitas vezes eu precisava assistir na hora do almoço do trabalho. E frequentemente eu deixava de sair com os amigos para assistir em casa, ficar o fim de semana ali assistindo. Mas eu não entendia isso como um vício. Para mim era algo normal, uma forma de relaxar, afinal eu sempre fiz isso.
e sempre me ajudou. Pelo menos eu achava que sim. Eu comecei a perceber uma dificuldade cada vez maior nas minhas relações, era muito difícil ficar excitado o suficiente, mas como assim, numa boa parte da minha vida eu não tinha relações reais, então eu não via esse problema. Tudo sempre funcionou muito bem quando eu assistia pornô, então pra mim tava tudo certo. Às vezes eu pedia pra gente assistir um filme junto e isso ajudava ali a manter aceso. Eu focava o máximo possível no filme, mas com o tempo a minha namorada ela começou a achar isso estranho e ficou muito incomodada. Eu fiquei nervoso, né? Afinal, o que ela estava dizendo não fazia sentido porque aquilo era normal. Todo mundo assiste, pelo menos é o que eu pensava. E foi assim que eu perdi o meu primeiro relacionamento por causa da pornografia. Como vimos, o consumo de pornografia pode sim se tornar um hábito e até causar um vício, levando ao comportamento compulsivo e até prejudicando diversos aspectos da vida. Mas a partir daí, entendendo todas as consequências desse hábito, podemos tomar decisões conscientes, buscando o equilíbrio e a saúde mental. Mas a nossa exploração ainda não acabou. Vamos até o fim e desvendar até onde vai a toca do coelho. Quando falamos de pornografia e consumo descontrolado, existe um lugar muito perigoso. Um lugar que, com certeza, você não gostaria de estar. E isso acontece quando você ultrapassa os limites do vício e mergulha fundo no mundo controverso do conteúdo mais 18. Nesse ponto se inicia uma jornada a um ponto sombrio e cada vez mais difícil de sair. O que parecia apenas uma atividade prazerosa começa a se transformar em um verdadeiro pesadelo capaz de destruir a sua vida. Você começa a perceber que aquilo que costumava assistir já não é mais tão legal quanto antes. E para se aproximar do êxtase que tomava o seu corpo no início, você começa a buscar coisas diferentes, coisas mais sombrias. E quando nota, você está olhando para o seu navegador com mais de 15 abas abertas, cada uma com um vídeo mais bizarro do que o outro. E esses vídeos representam algo oculto, algo íntimo. Uma vergonha secreta que você sequer tem coragem de dizer em voz alta. As interações sociais começam a ficar cada vez mais difíceis. Você não consegue mais sentir nada. Você não vê graça em nada. Suas relações amorosas não são mais legais, afinal elas não chegam nem perto do que a pornografia te mostra. Afinal, ela te dá acesso a todo tipo de beleza. Basta um clique para realizar os seus desejos mais ocultos. Por que você perderia tempo tentando ficar com uma pessoa real ou mesmo agradar alguém que está com você? Você já tem tudo o que precisa. Mas e se as pessoas soubessem disso? Seria horrível, né? Mas tá tudo bem, você está seguro, afinal você sempre apaga o seu histórico de navegação. Não tem problema, você só tá relaxando. E essa insônia provavelmente não tem a ver com a única coisa que te dá um pouco de prazer. E você percebe que tem ficado muito cansado, não consegue produzir bem no trabalho e nem sente mais interesse em sair para se divertir com os amigos. Deve ser o estresse. E como você lida com o estresse? Não é óbvio? Com a única coisa capaz de te fazer relaxar. Você abre uma aba anônima no seu navegador, afinal, você não pode correr o risco de alguém descobrir aquilo que você anda procurando. E começa a digitar coisas que você nunca diria em voz alta. E como eu disse no início, existe um lugar muito perigoso. E é nesse lugar que você está nesse momento. Seja bem-vindo ao fundo do poço. Meu marido é viciado em pornografia e depois de 4 anos casada, percebo como esse vício prejudicou os estímulos sexuais dele e, atualmente, ele não tem tanto apetite sexual. Eu não sei mais o que fazer. Quando a pessoa assiste pornografia, principalmente em tempos de internet, ela vai lá, ela digita, ela pesquisa o que ela quiser ver. Não importa o que, não importa quantas pessoas vão participar, a aparência, ela escolhe praticamente tudo. E isso gera muitos estímulos. E muitas vezes, quando elas vão participar ali de uma relação sexual real,
ela não vai ter a quantidade de estímulos que ela tem quando ela assiste a pornografia. E isso pode acabar gerando alguma dificuldade nas relações reais. A pornografia ela pode atrapalhar o desempenho real na medida que você idealiza aquelas pessoas que, teoricamente, dos vídeos são perfeitas. Porque quando você vai assistir um vídeo pornográfico, você vai colocar aquela cena que mais te atrai. E é por isso que tem categorias. As categorias é justamente para você escolher a modalidade que mais te atrai. Então você vai naquela categoria, vê aquele mundo perfeito e você começa a perceber que seu parceiro ou sua parceira não é exatamente igual que está naquele vídeo, né? Então o tesão pode ser que não seja o mesmo, você pode ter problemas com impotência, porque o estímulo visual não é o mesmo. Apesar de solitário e até constrangedor a ideia de alguém ser pego consumindo pornografia, de modo geral, o fato de consumir é socialmente aceito, principalmente entre os homens. Basta dar uma olhada nos famosos grupinhos do WhatsApp, onde esse tipo de conteúdo é compartilhado sem medo. Embora seja dado a esse compartilhamento um significado de zoeira, brincadeira, muitos estão ali de fato consumindo esse conteúdo. Mas não é esse consumo esporádico que causa o problema, e sim quando isso evolui para um consumo cotidiano, o que pode levar a problemas como culpa, vergonha, isolamento social e, como vimos em muitos casos, um baixo desempenho sexual, o que pode afetar diretamente os relacionamentos amorosos. A internet está cheia de relatos de pessoas que tiveram literalmente as vidas arruinadas pela pornografia. E chegou num período que eu me sentia muito culpada, mas mesmo assim eu não conseguia parar com aquilo. Parecia que eu dependia daquilo. E aí a culpa me gerou vergonha, me gerou amargura, raiva de mim mesma. Eu me tornei uma pessoa azeda, raivosa, amargurada. Mas esses problemas são muitas vezes invisibilizados pela sociedade, que torna esse assunto um verdadeiro tabu. Mas como descobrir se você chegou no fundo do poço? Meu marido é viciado em pornografia. E depois de 4 anos casada, percebo como esse vício prejudicou os estímulos sexuais dele e, atualmente, ele não tem tanto apetite sexual. Eu não sei mais o que fazer. Quando a pessoa assiste pornografia, principalmente em tempos de internet, ela vai lá, ela digita, ela pesquisa o que ela quiser ver. Não importa o que, não importa quantas pessoas vão participar, a aparência, ela escolhe praticamente tudo. E isso gera muitos estímulos. E muitas vezes, quando elas vão participar ali de uma relação sexual real, ela não vai ter a quantidade de estímulos que ela tem quando ela assiste a pornografia. E isso pode acabar gerando alguma dificuldade nas relações reais. A pornografia ela pode atrapalhar o desempenho real na medida que você idealiza aquelas pessoas que, teoricamente, dos vídeos são perfeitas. Porque quando você vai assistir um vídeo pornográfico, você vai colocar aquela cena que mais te atrai. E é por isso que tem categorias. As categorias é justamente para você escolher a modalidade que mais te atrai. Então você vai naquela categoria, vê aquele mundo perfeito e você começa a perceber que seu parceiro ou sua parceira não é exatamente igual que está naquele vídeo, né? Então o tesão pode ser que não seja o mesmo, você pode ter problemas com impotência, porque o estímulo visual não é o mesmo. Os impactos da pornografia não se limitam na vida pessoal e amorosa, mas também afeta significativamente o desempenho profissional. Muitas vezes esse hábito leva as pessoas à sensação de fadiga e esgotamento físico, e também de se focar nas tarefas necessárias para ter um bom desempenho. Pensamentos relacionados aos vídeos assistidos são frequentes ao longo do dia, e isso atrapalha o desempenho cognitivo. Pessoas nessa situação relatam ter que fazer pausas durante o trabalho para consumir pornografia, o que é um problema óbvio. Eu acho que todo vício pode causar sequela permanente, inclusive o de pornografia. A pessoa desenvolve uma depressão. Por causa do vício, a pessoa vai desenvolver uma depressão. E ela fica anos sofrendo com isso. Vai chegar um momento que essa depressão vai se tornar irreversível. É claro, isso pode levar 20, 30 anos. Mas vai chegar um momento que essa depressão vai se tornar irreversível. Porque a pessoa já teve uma morte neuronal muito intensa. Então nada mais vai funcionar. A terapia talvez vai aliviar um pouco. Os remédios talvez vão aliviar um pouco. Mas não vão mais ter um efeito. Normalmente, o consumo esporádico
casual, às vezes acompanhado ali da parceira, do parceiro, ele não costuma gerar grandes problemas. Mas quando isso começa a se tornar um hábito e você começa a perceber mudanças de comportamento, e principalmente em desempenho, não só desempenho sexual, desempenho no trabalho, desempenho com os amigos, desempenho na sua família de um modo geral, na sua vida. E isso pode sinalizar que tem alguma coisa errada aí. Talvez você tenha que dar um pouco mais de atenção, ver o que está acontecendo, procurar uma ajuda. Agora, eu estava com 27 anos e já tinha terminado a faculdade. E eu tinha acabado de conseguir um emprego melhor ali na minha área e eu estava em outro relacionamento, dessa vez com a minha noiva, e ela estava grávida. No início do meu relacionamento, as coisas foram muito boas. Eu me lembro que eu passei uns dias sem assistir nada. Afinal, eu estava muito apaixonado, mas pouco tempo depois eu comecei a assistir novamente. E a minha noiva não se importava muito com a ideia de assistir filme ali na hora H, pelo menos não no início. Mas o paraíso não durou muito tempo. Com o tempo eu comecei a ter cada vez mais dificuldade de me relacionar com ela e isso foi desgastando a nossa relação. E para piorar o meu desempenho no trabalho, que eu estava no período de experiência ainda, ele ia de mal a pior. E aconteceu o inevitável. Eu fui demitido e agora eu estava desempregado, com um relacionamento em crise e um filho a caminho. Meu Deus, é difícil até de lembrar dessa fase, mas foi nesse momento que eu percebi que eu tinha um problema e que alguma coisa não estava certa. E um dia eu me deparo com ela fazendo as malas e, enfim, ela queria ir embora, ela disse que as coisas não estavam bem e ela levou meu filho, né? Ele já tinha nascido nesse momento. E por acaso eu vi um podcast onde os caras estavam falando ali sobre os perigos e o vício da pornografia. E eu entendi. Na verdade, eu me dei conta de algo que no fundo eu já sabia. Eu estava viciado em pornografia. Exaustão, queda na produtividade, relacionamentos desmoronando e uma vergonha que aparece toda vez que você olha a pessoa no espelho. Uma verdadeira devastação na vida de milhões de pessoas. E tudo isso aconteceu por conta de um simples ato: assistir um vídeo, mesmo que por pura curiosidade. Quem imaginaria que algo aparentemente tão comum pudesse resultar em consequências tão brutais? E nesse ponto você deve estar pensando que isso é a pior coisa do mundo, um caminho sem volta onde aqueles que se perdem nunca mais encontram um caminho de casa. Eu entendo que você se sinta assim. A pornografia é um dos vícios mais difíceis de largar. Mas como qualquer vício, ele pode ser superado desde que a pessoa esteja disposta a conseguir. E é aqui que está o problema. Na maioria das vezes a pessoa não fica disposta até chegar no fundo do poço. Agora eu vou compartilhar algo pessoal. Anos atrás eu tomei a decisão consciente de deixar de consumir esse tipo de conteúdo. O que me motivou foi a quantidade de mensagens que eu recebia relatando os problemas que as pessoas tinham por causa dele. Então eu pensei, se esse é o fim da linha, eu não quero seguir esse caminho. Mas um ponto positivo é que também não faltam relatos de pessoas que conseguiram superar essa situação. E desde então a minha vida mudou, cara. Tive caídas, que faz parte, não? E fui chegando num platô onde consegui de fato me livrar. Mas foi um processo, né? Ardento. Se você se identificou com o que vimos até aqui, saiba que há uma esperança. No entanto, você precisa estar preparado para uma jornada difícil e muitas vezes demorada. Com certeza, não será agradável. Estamos falando de um hábito construído ao longo de muito tempo, então não espere resolvê-lo em poucos dias. Se você se identificou e reconheceu que tem um problema, significa que você deu o primeiro passo na direção certa e com certeza vai conseguir superar essa condição. Acredite, você consegue. Afinal, muitos conseguiram. E nesse momento, vamos juntos entender como encontrar o caminho de volta e sair do fundo desse poço. Essa é a parte mais importante, a superação. O primeiro passo é você aceitar. Quando você aceita que tem um problema, você está no caminho para resolver.
Mas o que eu indico que você faça? Eu indico que você pare de consumir pornografia. E isso pode parecer óbvio, mas eu sei que é muito difícil e provavelmente você não vai conseguir fazer isso de primeira. Você vai ter recaídas, mas isso não pode te desanimar. Porque se você conseguir ficar um dia sem consumir, isso é uma vitória. Daqui a pouco você consegue ficar 2, 3, uma semana. E isso com o tempo vai normalizando ali a sua produção de dopamina, vai normalizando o seu sistema límbico e você vai começar a ter mais facilidade de não consumir. E um outro ponto muito importante é busque ajuda. Se você não consegue resolver isso sozinho, você está tendo muita dificuldade, não tenha vergonha. Busque um terapeuta, busque alguém para te ajudar. Um profissional ali que é especializado nessa área, tem vários bons profissionais. Busque a hipnose, muitas coisas, existem muitas ferramentas que podem te ajudar a sair dessa, mas você precisa buscar. Então não deixa isso destruir a sua vida. Procura ajuda enquanto é tempo, porque você vai conseguir sair dessa situação. Aqui eu acho que assim, ó, não existe segredo, não existe fórmula mágica, é terapia. É buscar um bom terapeuta especializado em sexualidade, tá? De preferência um especializado em sexualidade, para trabalhar isso. Eu te aconselho a procurar uma terapia. Procura um hipnoterapeuta, procura um psicólogo, procure qualquer profissional da área, né, da mente, que ela vai trazer estratégias para você vencer esses vícios, porque muitas vezes a gente não vai conseguir vencer sozinho, e com a ajuda de um profissional habilitado, você vai conseguir. Eu estava determinado que eu não iria chegar nos 30 anos do jeito que eu estava. Eu ia superar aquele vício maldito e me tornar um homem de verdade e recuperar a minha família. Eu procurei diversas formas de como superar essa condição. E quanto mais eu pesquisava, mais eu entendia o quanto aquilo era devastador e difícil de superar. Eu tentei praticar o NoFap, mas constantemente eu tinha recaídas e eu não conseguia manter 3 dias seguidos sem consumir pornografia. Era muito difícil. Até que eu vi uma live no TikTok, né, do Sansão, que ele falava sobre hipnose e ele citou o vício em pornografia e como ele já tinha ajudado algumas pessoas usando a hipnose. Eu mandei uma DM para ele no Instagram perguntando a possibilidade de ele me ajudar com a hipnose e a gente marcou a primeira sessão. E foi incrível, eu comecei a entender porque eu estava naquela situação. A gente agendou 6 sessões, onde a gente faria uma vez por semana. Na primeira semana eu tive uma recaída, mas isso foi um avanço muito grande, afinal eu assisti uma vez em uma semana. E isso não acontecia, sei lá, desde que eu era adolescente. E a partir da segunda semana eu consegui me manter firme e não consumir nenhum tipo de conteúdo nesse sentido. E eu lembro que ele me disse na última sessão, quando eu perguntei, e agora, o que eu faço? E ele disse, agora você continua não assistindo. E a melhor parte é que eu consegui me reaproximar da minha noiva. A gente ainda não tá morando junto, mas a gente voltou a sair, a gente tá se reconectando e eu tenho certeza que tudo vai dar certo.